Aleluias. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Meu Deus. Gente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o nosso painel de fotos ali fora. Mas durante essa semana a gente resolveu que a gente queria fazer algo que fosse a completude de tudo aquilo que a gente viveu esses 2 anos. E então a gente começou a olhar foto por foto. Eu tive 2 doidas que aceitaram a minha proposta, vieram comigo. E nós ficamos 6 a 7 horas, olhando foto por foto, vendo a história ali, sendo contada através das fotos, para que a gente pudesse montar um memorial. E aí, enquanto a gente montava aquele quadro, e eu olhava ali aquela história sendo contada, tantas vidas, tantos milagres, tantas coisas que aconteceram nesses 2 últimos anos, o Senhor começou a trabalhar no meu coração essa mensagem que eu quero falar com vocês essa noite. Que é uma mensagem sobre construindo memoriais. E está lá está lá em Josué 4. E nós vamos ler do número 1 ao 11. E fala assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com você para o local onde forem passar a noite. Josué convocou as 12 tribos, homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo. E lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponham cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés, e o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor, e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Eu não sei se vocês conhecem o contexto dessa história, mas Israel agora está andando em direção à terra prometida. E enquanto eles chegam ali no Jordão, o Senhor fala: Josué, prepara, santifica o povo, porque amanhã eu farei um milagre muito grande no meio de vocês. E ele se põe ali de frente ao Rio Jordão. E então, assim como o Senhor fez no... Gente, eu estou nervosa, meu cérebro vai lá na frente. Vocês ficam aqui comigo, tá? Glória a Deus. Se eu estiver muito rápido, vocês fazem assim, ó. Aí eu paro. Como o Senhor fez ali no Mar Vermelho, Ele faz novamente no Rio Jordão. Novamente, então, agora Ele abre o Rio Jordão para que o povo pudesse passar em pés enxutos. Mas agora existe algo diferente. Se durante o Mar Vermelho o Senhor falou: coloca o cajado e Ele vai abrir. Agora no Rio Jordão o Senhor fala: coloque a arca da aliança nas costas dos sacerdotes, e ela vai na frente. E a Bíblia vai dizer que quando os sacerdotes colocaram o pé no Rio Jordão, ele se abriu para que o povo pudesse passar. E o povo começa a atravessar. Mas o que eu quero trazer para vocês essa noite é que durante essa história existe 3 tipos de pessoas. Existem aqueles que são os sacerdotes. Os sacerdotes deveriam carregar a arca da aliança no ombro até o meio para preparar o caminho para o povo. E existia toda uma preparação para que eles pudessem carregar a arca da aliança. Eles deveriam se santificar, não poderia ser qualquer um. Eles não podiam tocar na arca e eles tinham que carregar ela no ombro o tempo todo. E agora imagina só que naquele período, mais ou menos, o povo de Israel consistia em mais ou menos 2 milhões de pessoas. Eu não sei qual o tamanho, qual a largura que o Rio Jordão abriu, mas independente da largura, é muito difícil para você conseguir 2 milhões de pessoas atravessar o Jordão em pés enxutos, com tudo que eles tinham, todo o gado, todos os bens dele. Era muita coisa para atravessar, era muita gente para atravessar.
E o povo só tinha autorização de atravessar quando os sacerdotes estivessem ali parados. Eu fui fazer uma pesquisa e imagina-se que cada sacerdote que segurou a arca ficou segurando 32 quilos nos ombros. Eu não sei você, mas eu fico imaginando 32 quilos, com 1 hora já devia parecer 100. Com 2, 1 tonelada. E eles não podiam se mover porque a ordem era que eles fossem até o meio do Jordão e ali eles parassem. Então eles tinham que sustentar aquele peso para que o povo passasse. Existe um tipo de pessoas que o Senhor levanta para sustentar um peso, para que toda uma geração possa atravessar o Rio Jordão com os pés enxutos. Existe um povo que o Senhor posiciona naquele lugar, que eles carregam a presença do Senhor no ombro, e eles não podem mover nem para um lado nem para o outro. Eles têm que permanecer firme, independente de quão pesado está, de quão difícil está, de quão eles querem largar aquela arca. Eles não podiam largar a presença do Senhor no chão. Eles não podiam tirar aquele peso das costas e colocar no chão. Toda uma geração dependia deles permanecerem e sustentarem a presença do Senhor para que eles pudessem atravessar. O Senhor levanta pessoas que mesmo quando está pesado, que mesmo quando está difícil, que mesmo quando parece impossível, continuam firmes, sustentando a glória e a presença do Senhor, para que toda uma geração atravesse o Mar Vermelho, para que toda uma geração atravesse o Rio Jordão. O Senhor posiciona pessoas que Ele sabe que não vai deixar a presença dEle ser esquecida, ser deixada de lado, que vai permanecer sustentando, mesmo quando é difícil. Eu não sei você, mas ontem à noite eu peguei algumas crianças no colo. E a gente, quando você é mãe da criança, você sustenta a criança o dia inteiro. Quando você é só tia e pega só de vez em quando, você sustenta um pouquinho, daqui a pouco o braço dói. Aí você vai para o outro braço, e aí ele dói também. E amanhã você vai sentir o peso da criança que você pegou ontem. E agora eu fiquei imaginando ele sustentando aquele peso. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas imagina 2 milhões de pessoas atravessando com tudo que eles têm. Não foi 1 hora que eles gastaram, meu irmão. Se eles forem muito organizados, deve ter sido assim, quase um dia. Se tiver um pouco de desorganização, já era. São muito tempo sustentando. Sem poder dar jeitinho. Sem poder dar um empurrandinho para o outro. Sem poder colocar no chão. Sem poder largar. Sustentando no ombro a glória do Senhor. Eles entendiam o poder que eles tinham. E o quanto era importante que eles permanecessem naquele lugar. Durante esses 2 anos, o Senhor levantou pessoas que sustentaram a presença dEle nas costas. Mesmo quando foi difícil, mesmo quando deu vontade de desistir, mesmo quando deu vontade de colocar no chão, mesmo quando deu vontade de gritar e falar, manda outro que eu não dou conta mais. Permaneceu firme, segurando a arca do Senhor. Entendendo que que uma geração inteira dependia deles naquele lugar. E então, o Senhor levanta um segundo tipo de pessoas. E Ele dá uma direção muito clara para Josué. E Ele fala, separa um de cada tribo. E eles vão entrar até o Jordão. Presta atenção, eles já tinham saído do Jordão. Agora eles têm que voltar no lugar onde a presença está, lá no meio do milagre deles. E falar, agora você vai lá. Cada um de vocês vai pegar uma pedra. Traga essa pedra no ombro. Que nós vamos construir um memorial para o Senhor. Deixa eu te falar, Israel está num terreno rochoso. Israel está num lugar onde que tinha pedra demais. Então, se é memorial, não pode ser uma pedrinha pequena. Se é memorial, não pode ser um negócio assim que vai passar despercebido. Tem que ser algo que as pessoas vão olhar e vão perceber e vão ver. Então, a instrução é, vai lá e coloca no ombro e traz a pedra. Sente o peso da responsabilidade que você está carregando, porque do outro lado tem uma geração esperando para ver aquilo que o Senhor fez. Lá do outro lado tem uma geração que vai passar, vai olhar e vai dizer assim, aqui ó, foi nesse lugar que o Senhor abriu o Rio Jordão para que nós pudéssemos atravessar. Carregue essas pedras no braço, no ombro, para que vocês possam criar algo lá na frente que as pessoas vão olhar. Daqui a 10 anos vai levantar um povo e vai olhar para essa igreja e vai dizer, ali existe um povo que levantou um memorial ao Senhor. Lagoinha, San Diego virou memorial ao Senhor. Eu não sei o que aconteceu no meio desses 10 anos, mas eu encontrei um lugar onde a presença do Senhor está.
Josué fala: levanta, tragam as pedras, porque vocês vão contar aos seus filhos o que aconteceu aqui hoje. Quando passarem e perguntarem o que são essas pedras, vocês vão dizer: foi aqui que o milagre do Senhor aconteceu. Quando eles te perguntarem: pai, como que foi? Você vai dizer: foi aqui que o Senhor me abençoou, foi aqui que o Senhor me levantou, foi aqui que o Senhor transformou a minha vida, foi aqui que o Senhor transformou a minha família, foi aqui que eu recebi os meus filhos, foi aqui que você foi profetizado. Ele fala: levanta, traz nas costas. E eu fico imaginando, tem que ser pesado. Tem que ser pesado para quando eles chegarem do outro lado, eles falarem: valeu a pena. Eu posso me lembrar daquilo que o Senhor fez. Meu filho, eu tive que entrar lá e trazer uma pedra muito pesada nos meus braços, para que hoje você pudesse olhar e dizer: o Senhor fez um milagre. Vocês carregam pedras que mais na frente vocês vão olhar e as pessoas vão perguntar: o que é isso aqui? Você vai falar: é memorial pelo aquilo que o Senhor fez na minha vida. É memorial do milagre que o Senhor me entregou. Foi difícil, foi pesado, eu tive que sustentar, andar com ela no braço, mas o Senhor fez o milagre. E hoje eu posso testemunhar dos milagres que o Senhor realizou na minha vida. Eu creio que vai chegar um povo aqui em San Diego daqui a uns anos, que eles vão olhar para trás e eles não vão entender nada do que nós vivemos aqui hoje, mas eles verão o memorial daquilo que o Senhor fez. Não são paredes, não são só pessoas. Vocês são um memorial vivo daquilo que o Senhor fez em San Diego nesses últimos 2 anos. E quando as pessoas olham para você e falam: mas eu não te reconheço mais, mas a sua vida mudou, como que você está diferente? Você fala: eu sou a pedra que foi tirada no Jordão, como memorial daquilo que o Senhor fez em San Diego. Mas então o Senhor levanta um terceiro tipo de pessoa, que é como Josué. É engraçado que você vê a diferenciação, e a Bíblia não diz que Deus mandou fazer um memorial no Jordão. A Bíblia fala que depois que eles fizeram um memorial, conforme o Senhor ordenou, Josué volta para o meio do Jordão, e agora ele vai levantar um memorial. E eu fiquei pensando nesse memorial que Josué vai levantar, porque ninguém vai ver. O rio vai se fechar e esse memorial vai ficar perdido pelos olhos das pessoas. E a Bíblia fala que esse memorial está lá até o dia de hoje, mas eu e você não podemos ver. Quem passa lá na frente não pode ver. E eu fiquei pensando: Senhor, e esse memorial? Ele falou: Thaís, existe um memorial que são as lágrimas derramadas, que são as orações que sobem ao céu, que são os gritos de socorro. Existe um memorial que não é visto a olho nu. O memorial que você carrega no seu secreto, só você e Deus. O memorial que você conta do milagre que o Senhor fez, mas ninguém mais vê. É um memorial que você e Deus conhecem. Mas mesmo assim você levanta esse memorial todos os dias e você coloca lá. E você fala assim: as pessoas que estão passando do lado de fora, eles não estão vendo, mas eu estou construindo algo com Deus. Eu estou construindo um memorial. Foi Deus que mandou? Não! Mas eu queria ir até a presença de Deus e construir algo para Ele. Porque o memorial, as pedras que eram tiradas, precisavam ser tiradas perto da Arca da Aliança, perto da presença do Senhor. Era naquele lugar que vinham as pedras para construir o memorial. Meu irmão, é na presença de Deus, é no teu secreto, é ali pertinho dele que você tira as pedras para construir os memoriais da sua vida. E durante todos esses memoriais, os sacerdotes continuavam lá, segurando a Arca da Aliança nos braços. O Senhor tem levantado uma geração que vai continuar lá, segurando a Arca da Aliança nos braços. O Senhor está levantando uma geração que vai falar assim: olha, deixa eu te contar, porque não é só esse memorial aqui. Teve um memorial que nós fizemos lá no meio do Jordão. Existe um memorial que foi plantado lá onde a Arca da Aliança ficou. Existe um memorial que você não vê hoje, mas eu vou te contar, porque o Senhor fez grandes coisas naquele dia. Nós vamos olhar daqui a uns anos para o dia de hoje, vamos dizer para as pessoas que vêm depois: existe um memorial que foi plantado lá no meio, quando a presença do Senhor estava de uma forma poderosa ali, que você não pode ver hoje, já passou, mas o Senhor fez grandes coisas, o Senhor realizou milagres, o Senhor se moveu.
Eu sei que tem dia que é difícil, né? A gente está no meio da comemoração, mas quando eu fui montar aquele memorial, aquele painel para vocês, eu comecei a ver dias e eu me lembrava nesse dia aqui, foi difícil. Nesse dia aqui, a gente foi meio quebrado, mas nós fomos e a glória do Senhor alcançou. Nesse dia aqui, eu ainda estava com as pedras nos ombros. Nesse dia aqui, nós ajudamos outra pessoa a carregar a pedra que ele estava nos ombros. Mas hoje a gente olha para o memorial que nós construímos. Essa igreja é um memorial de pedras que você tem construído com as suas orações. Hoje, se tem uma igreja plantada em San Diego, foi porque você regrou ela com as suas orações e com as suas lágrimas. Hoje, se tem um povo aqui sendo alcançado, foi porque um dia Deus te levantou. Foi porque um dia Deus colocou no teu coração o desejo de sustentar essa obra e essa casa. E enquanto eu olhava para cada rosto ali naquele lugar, eu agradecia a Deus porque Ele levantou pessoas com o coração certo, no lugar certo, na hora certa. E está chegando um tempo que não vai ser no final do nosso culto que o nosso coração vai transbordar, mas vai ser a nossa vida transbordando para o San Diego em todo o tempo. Está chegando um tempo da gente declarar os memoriais do Senhor para todo mundo ouvir. Não é mais tempo de se manter preso nessas paredes. Existe um memorial que nós estamos plantando aqui na presença do Senhor, mas existe um memorial que nós estamos levantando lá fora, para que as pessoas possam passar, ver os milagres que o Senhor realizou aqui. Nós precisamos amar tanto essa cidade, ao ponto de nós queremos que ela encontre com o mesmo Deus que nós encontramos aqui. Existe um povo sendo alcançado, existem vidas sendo transformadas, existem famílias sendo restauradas, e você é parte daquilo que Deus tem feito nesse lugar. Você é parte desse memorial que nós temos construído nesses últimos 2 anos. E a boa notícia é, está só começando. Está só começando. Está só começando. Deus abriu o Rio Jordão para que eles pudessem avançar e começar a conquistar a terra prometida. O Senhor hoje abre o Rio Jordão na tua frente para que você possa avançar e começar a conquistar a terra prometida. Até ontem nós vivemos de promessa, a partir de hoje é cumprimento. Até ontem a gente ouviu falar do que Deus ia fazer, mas a partir de hoje, vocês verão aquilo que o Senhor vai fazer através de você. A partir de hoje, existe um romper do Senhor chegando. A partir de hoje vai ser inexplicável. A partir de hoje nós viveremos o sobrenatural do Senhor sobre essa cidade, porque você se dispôs a colocar a pedra no ombro e a avançar. A avançar. Eu queria que você ficasse de pé por um minutinho comigo. Meu Deus. Meu Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei em qual fase que você está. Se você é aquele que tem sustentado a presença agora, tentando desistir porque pesa. Se você é aquele que está carregando a pedra para construir um memorial visível. Ou se você é aquele que está voltando para o meio do Jordão, para construir um memorial para o Senhor no meio do milagre. No meio da ação, no meio da presença dEle. Mas eu creio que o Senhor te trouxe aqui essa noite porque você é parte daquilo que Ele está fazendo. E eu quero te dar 30 segundos para que você possa levantar as suas vozes ao Senhor. E que você possa colocar diante dEle a pedra que você tem carregado. Porque eu sei que Deus está levantando hoje um exército realmente posicionado. Porque o Senhor está tirando a confusão e está nos alinhando. Eu vejo realmente um exército sendo alinhado, sendo posicionado. Pessoas que estão entendendo a posição que o Senhor te levantou e a autoridade que Ele colocou sobre a sua vida. Pessoas que estão entendendo aquilo que o Senhor realmente está fazendo. Ei, não vai ser fácil.
Não foi fácil ficar com a arca da aliança no ombro, mas o Senhor te levantou porque Ele te sustenta. O Senhor te levantou porque é Ele quem te sustenta. E Ele tem levantado um povo que vai sustentar a obra dEle em oração, em louvor, em adoração. O pastor Senna essa manhã pregou sobre o vale de ossos secos. Acabou. Agora é tempo de profetizar. É tempo da vida chegar. E esse exército vai se levantar cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. E nós contaremos para a próxima geração aquilo que nós vivemos aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.